Olá, começa agora o especial Ciência e Tecnologia, um programa em parceria com a Rede Soberania e Segurança Alimentar da Unasul. No programa de hoje nós conversamos com o professor da Unesp em Jaboticabal, José Bacarin, sobre agricultura familiar. Professor Bacarin, é um prazer recebê-lo em nosso programa. É uma satisfação poder participar e falar dos projetos que a gente está desenvolvendo. Professor, pensando nessa sua atuação em prol da agricultura familiar, por que esse tema ele é tão importante e o Brasil ainda carece de pesquisas e de iniciativas nessa área? Nós temos da produção brasileira, em vários produtos, uma grande participação já da agricultura familiar. Mas a agricultura familiar sofre alguns problemas, e eu destacaria um deles, os preços. Os agricultores familiares muitas vezes ficam sujeitos a preços menores que maiores agricultores, têm maiores dificuldades de comercialização. E nós estamos justamente pesquisando a compra institucional de produtos da agricultura familiar, ou seja, a compra realizada especialmente para a alimentação escolar, que a gente entende que isso pode ser um canal alternativo de venda do agricultor familiar, que tem um benefício direto, na medida que ele receba um preço além do preço que ele vende no mercado, e tem um benefício indireto, na medida que ele tem uma alternativa, os preços do mercado podem reagir. Na prática, como que funciona esse projeto? Então, o agricultor familiar da região de Jaboticabal procura vocês, como que funciona esse processo? Nós estamos fazendo pesquisa em 3 regiões do estado de São Paulo. Uma região canavieira, que é a região próxima a Jaboticabal, Ribeirão Preto, uma região do sul do estado de São Paulo, que é uma região de muita mais diversificação, com presença do feijão, ainda forte do feijão, de frutas, muita verdura ainda, não é? Uma região com mais agricultores familiares. E a região metropolitana paulista, que também tem uma grande produção da agricultura familiar, especialmente de hortaliças e frutas, né? A ideia é conversar com os agricultores, conversar com os gestores da alimentação escolar, que fazem a compra da agricultura. No nível municipal, esses No nível municipal, porque a legislação da alimentação escolar de 2009, no artigo 14, diz o seguinte: os municípios têm que gastar do dinheiro que eles recebem para alimentação escolar do governo federal, tem que gastar no mínimo 30% comprando produtos dos agricultores familiares. Então a gente está querendo ver se isso está sendo feito e quais as dificuldades e os benefícios que os agricultores estão sendo contemplados com isso. Além do preço que o senhor pontuou, que eles sofrem essa concorrência com o mercado, com aquilo que já está consolidado de outros agricultores mais tradicionais no Brasil, que outros desafios esses agricultores familiares enfrentam para conseguirem até a sua própria subsistência em meio a essa concorrência de mercado? Nessas regiões são de diferentes situações. Na região canavieira, por exemplo, nós temos muito pequeno proprietário que não é mais agricultor, que arrendou as suas terras, isso é muito comum, né? Arrendou, concedeu em parceria as suas terras para os grandes grupos plantadores de cana-de-açúcar. Então aí você até parece que não tem agricultura familiar. Mas se houver um esforço do município, das estruturas de fomento da agricultura, você descobre a agricultura familiar. Em outras regiões você tem mais evidência da agricultura familiar. A região sul do estado, né, perto de Itapeva, onde a Unesp tem um campus, né, isso é mais evidente, a presença da agricultura familiar. O que muitas vezes falta para a agricultura familiar no estado de São Paulo é maior organização, porque é muito difícil o agricultor familiar em si, sozinho, melhor dizendo, ele conseguir acessar esses programas. Ele precisa sempre ter uma cooperativa, uma associação. E nesse sentido, os agricultores familiares do estado de São Paulo acabam perdendo oportunidades para agricultores familiares de outros estados. Então, conseguem vender no estado de São Paulo? Conseguem. Muitas das compras que a gente está observando, especialmente em cidades grandes de São Paulo, que tem um volume grande de compra para alimentação escolar, estão sendo viabilizadas com cooperativas e associações de agricultores do Paraná e de Santa Catarina, um pouco também do Rio Grande do Sul. Por que esses produtores têm mais acesso? Eles têm mais tradição de organização, as cooperativas já estão montadas, né? Inclusive já tem estruturas para transformação. Então estão ofertando, por exemplo, óleo de soja, leite em pó, suco de uva. Então porque essa é uma dificuldade muitas vezes, né? Você tem que ter o produto, especialmente de origem animal, tem que estar pronto para o consumo, não pode ser o leite in natura. Então, o que o agricultor familiar produz? O leite in natura.
e a criança tem que consumir o leite pasteurizado ou pulverizado. Então, que estrutura ele tem para fazer isso? Em que lugar ele vai fazer essa transformação? E nesse sentido, os agricultores do sul do país têm já tradicionalmente maior organização e já estão mais preparados. Agora, esse é um desafio e nós precisamos superar isso, porque a ideia também é que você una o consumo à produção local. Que o município recebe o dinheiro da alimentação escolar, o ideal é que ele gastasse no próprio município, estimulando os seus agricultores. E esses gestores públicos, eles têm percebido essa importância e buscado esses agricultores familiares no nível municipal? Pouco. Né? E até dá para entender as dificuldades das prefeituras. Né? Muitas não têm uma estrutura de fomento à agricultura. É muito raro no estado de São Paulo ter Secretaria de Agricultura Municipal. Então, e você precisaria integrar o departamento ou o setor de alimentação escolar, que é ligado à educação, a um fomento à agricultura. Então, em algumas cidades que a gente verificou que há essa ligação, isso viabiliza a produção local. Não havendo essa ligação, é muito difícil, porque para o setor de alimentação escolar, as licitações tradicionais já têm costume. E a compra da agricultura familiar é um desafio, porque tem uma nova modalidade chamada pública, né? E que precisa você divulgar isso e organizar os agricultores para participarem. Então, algumas cidades conseguem, uma boa parte ainda não. E além dessa porta que se abre, pensando na alimentação escolar, há outras alternativas que o senhor conhece que a agricultura familiar ela teria espaço dentro dos municípios? Olha, você tem outro programa que chama o Programa de Aquisição de Alimentos, que é o programa do governo federal também. Você tem um programa estadual agora, que é o PIPAES, que também visa a compra institucional da agricultura familiar. Então se criaram vários programas visando dar alternativa para os agricultores familiares. Agora, tudo isso tem que estar casado com outros serviços. Serviço de extensão rural, de assistência técnica, isso é muito importante que ocorra, que o agricultor tenha as informações, até porque não é simples ele participar desses programas. Muitas vezes ele precisa se formalizar, precisa ter declaração de aptidão ao PRONAF, que é o reconhecimento público que ele é agricultor familiar, precisa ter nota do produtor, né? Então tem uma série de... Não é tão complicado, mas precisa ter um mínimo de formalidade para participar desses programas e conhecer esses programas. Seria interessante que ele tivesse mais acesso a crédito, há linhas de crédito, né? Mas muitas vezes os agricultores... Falta um pouco desse conhecimento, dessa apropriação desse tipo de informação por parte desses agricultores. Inclusive, uma parte do nosso projeto é uma parte de extensão, de promover capacitações para os agricultores conhecerem e saberem como acessar esses programas. Então a universidade seria também uma alternativa para esses agricultores buscarem esse tipo de informação, a universidade atuando com esse braço extensionista que é dela de dever e direito. É uma alternativa, mas não é suficiente. A extensão precisa ter uma abrangência muito maior, mas a universidade pode colaborar sim nessa atividade. E você acredita que essa expertise universitária, científica que nós temos no nível da pesquisa, do ensino e da extensão, ela tem buscado contribuir para esse agricultor familiar e também em outros temas voltados ao direito à alimentação? Mesmo porque nós temos, quando se estabelece pesquisa, sempre procurado desenvolver um espírito crítico, né? Acho que o papel da universidade é esse, não é simplesmente referendar as coisas, é analisar, ver o que está dando certo, o que está dando errado, é apontar soluções, não é simplesmente executar, né? Eu acho que nós não podemos perder o papel de pesquisador, né? Não é simplesmente fazer a extensão é importante e tudo mais, mas sempre com um espírito crítico de pesquisar, de mostrar problemas e tentar teorizar sobre tudo isso. A universidade tem um papel fundamental no aprimoramento dos programas públicos, no meu modo de entender. É um campo frutífero, então, para os pesquisadores, recém-graduandos e pós-graduandos? Ah, sim, nós precisamos ter mais gente pesquisando nisso, é um campo que ainda tem muita falta de conhecimento, nós temos muita legislação já da agricultura familiar, né? Já temos análises importantes sobre a natureza da agricultura familiar, mas ainda falta muita coisa. Então,
A gente torce para que tenha mais pesquisadores se envolvendo com essa área. E que esse programa seja uma forma, então, de incentivo para que outros pesquisadores que tenham na linha de pesquisa temas semelhantes possam cada vez mais promover essas ações e incentivar jovens pesquisadores nesse sentido e promovendo a ação, a prática em si, que é fundamental. Sim, mesmo porque, Maíra, eu queria destacar um outro ponto, né? Que é, à medida que você compra produtos da agricultura familiar, você pode, e acaba acontecendo quase sempre, fornecer para o aluno um alimento mais natural, né? Ele vai estar contribuindo para o desenvolvimento da sua região e vai estar consumindo produtos menos industrializados. Que é essa busca dessa alimentação adequada, solidária e sustentável. Então esse programa tem essa finalidade também, né? Você colaborar com a renda do agricultor e melhorar a qualidade nutricional da alimentação para os estudantes. E que novos projetos nessa direção estejam surgindo aí dentro das nossas universidades e também em outros campos de ação. Muito obrigada, professor, por sua participação. Obrigado. O especial Ciência e Tecnologia fica por aqui. Acompanhe a programação em nosso site. Obrigada pela companhia e até mais.